Isto é um pequeno grupo multiplicador. É estarmos juntos com amigos para um café, para estudarmos a palavra de Deus, cuidarmos uns dos outros, conhecermos novas pessoas e principalmente fazermos novos discípulos. É convidar amigos para as nossas casas para conhecê-los melhor. E isso é uma ponte preciosa para que eles cheguem a Jesus e a Igreja de Cristo. O pequeno grupo multiplicador é amizade, relacionamento, orar uns com os outros, é levar amigos a Jesus, é ser igreja. Aproveite a oportunidade e junte-se hoje mesmo ao pequeno grupo multiplicador. Ou então, comece um em sua casa. Multiplique. Pequeno grupo multiplicador. Nós damos bastante ênfase aqui, como igreja, nos pequenos grupos multiplicadores. E por que nós fazemos isso? Por que nós falamos tanto que é importante você participar de um pequeno grupo multiplicador? Por que nós direcionamos as pessoas para viverem num pequeno grupo multiplicador? Porque nós entendemos que ali nós vivemos igreja também. Que ali nós desenvolvemos relacionamentos, que ali nós podemos cumprir a grande comissão de ir e fazer discípulos. Ali nós podemos experimentar o amor de Deus nessa comunhão uns com os outros, e ali nós podemos entender que como família de Deus, nós podemos servir a Deus como família. Seja abrindo a nossa casa, seja servindo um café, recebendo as pessoas. Nós temos muitas oportunidades através de um pequeno grupo multiplicador. Nós damos essa ênfase porque entendemos que nós temos um chamado primordial. Você e eu temos um chamado primordial. E o que é esse chamado primordial? Ser discípulo e fazer discípulos para Jesus. Ser um discípulo de Jesus e fazer discípulos para Jesus. Esse é o nosso primeiro chamado. E as demais coisas vão compor essa nossa caminhada. Agora, nós temos tanto ensino bíblico, tanta palavra de atenção para nós, para que nós não foquemos a nossa vida nas coisas desse mundo, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Por que nós temos tanta dificuldade e invertemos tanto essa prioridade, queridos? Por que nós invertemos a prioridade? Ao invés de buscarmos primeiro Deus, nós buscamos primeiro as coisas, e depois, se sobrar, a gente dedica um tempo a Deus. Nós precisamos da graça de Deus para focar, para buscarmos aquilo que é prioridade. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10. Esse é um texto maravilhoso da palavra de Deus. E eu creio que Deus quer falar conosco nessa manhã, através dessa palavra. Chamados para uma grande obra. Você foi chamado por uma grande obra? Amém? Eu creio que eu fui chamado por uma grande obra também. 1 Pedro 2, 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você tem experimentado grandes coisas da parte de Deus? Você tem experimentado esse mover, esse cuidado de Deus na sua vida? Você se reconhece como alguém que foi separado? Alguém que realmente é amado, cuidado por Deus? Esse Deus ama os seus filhos de maneira única. Nós somos amados. Se você parar para pensar na sua vida, na sua história, você vai ver o amor de Deus permeando a sua história o tempo todo. Então eu queria reler para você esse verso 9, a parte B ali.
para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Pedro faz um alerta, Pedro traz a memória no verso 10. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Eu acho importante a gente refletir. Quem eu era e quem eu sou hoje. Quem você era antes de Jesus entrar na sua vida? Como era a sua vida antes de Jesus entrar na sua vida? E como é hoje a sua vida? Nós não podemos nos esquecer da onde saímos e o que nós vivemos hoje. Eu acho impressionante olhar para esse texto e ver, eu digo, Pedro foi inspirado com certeza pelo Espírito de Deus para nos trazer, para nos fazer esse chamado, esse desafio, a maneira como ele lidou com esse texto aqui, falando daquilo que eu sou em Cristo Jesus, daquilo que você é, geração eleita, sacerdote, escolhido, separado, agraciado por Deus. Quando olhamos aquilo que Deus nos permite viver como filhos de Deus, é algo tremendo, é maravilhoso. Mas aí ele faz um alerta também. Não é só para o teu próprio bem. Você tem um chamado, você tem um desafio. Não é para guardar só para você tudo aquilo que você tem experimentado. Não é só para o seu deleite, mas é para compartilhar, para alcançar pessoas, para contar o teu testemunho para as pessoas também. Compartilhar. Eu queria que o irmão Gabriel viesse aqui, Gabriel Calil. Esse irmão serviu na IBB muitos anos, e há uns, quanto tempo? 11 meses, ele está na Suécia. E ele está servindo a Deus ali na Suécia. Ele foi para lá por causa da sua empresa, mas, naturalmente, como servo de Deus, ele tem servido a Deus ali através dos seus dons e talentos. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho da experiência com pessoas, daquilo que você viveu aqui, daquilo que você está vivendo hoje, como Deus está usando a sua vida para tocar a vida de pessoas. E você teve uma experiência singular com relação à aquisição da casa, porque tinha um propósito nisso também. Compartilhe com a igreja. Tá joia. Vou tentar ser breve, então. 4 minutos e meio, ou 40 segundos. Ok, pessoal, então, alguns conhecem a minha família. Será que alguém pode colocar aquela foto bonita aqui? Aquele primeiro slide. Se chegar, chegou. Ok, tá lá. Vamos ficar por ali. Então, essa aqui é a minha família, todos, quer dizer, muitos conhecem, talvez nem todos, mas a Rafaela e os filhos que o Senhor nos confiou, porque eles não são nossos, eles são de Deus. Começa assim. Aí, quando a gente entende que eles são de Deus, a gente começa a olhar para eles e pensando, Deus, o que você quer que eu faça com o seu filho lá em casa? Né? E ele precisa crescer para que você possa usar a vida dele. Não foi que a gente cantou no Salmo 96? Anunciar entre as nações a sua glória? Eles precisam fazer isso. Bom, então Deus nos chamou para anunciar na Suécia a sua glória. Mas isso começou antes, começou aqui em Curitiba, aprendendo com vocês, com essa igreja. Pastor Silvani, pastor Marcos, que me aguentou muito tempo, teve paciência comigo, com a minha esposa. E nós aprendemos com vocês que a nossa vida pertence ao Senhor. Se ela pertence ao Senhor, eu tenho que perguntar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com a vida que te pertence, que está emprestada para mim? Então, nós envolvemos com as células, aqui que eram células, agora são PGM, e tivemos a oportunidade, então, de aprender essa lição do serviço. Aprender que, quando Deus nos abre os olhos, a gente deixa de ser cego, e a gente vê, mas a gente serve. O servir é o passo seguinte, depois que a gente enxerga que existe um Deus que é maior do que tudo, a próxima coisa é aprender com Ele a servir. E servimos aqui, e fomos para lá com entendendo esse princípio. A maneira de servir aqui é uma maneira, a abordagem é uma, as pessoas, o tipo de relacionamento é um. Lá também tem pessoas, mas a abordagem é diferente. Então, ao chegar lá, a pergunta é, Senhor, como nós podemos servir ao Senhor aqui? E essa experiência da casa foi interessante, porque meus colegas sempre diziam que é muito difícil arranjar um lugar para morar nessa cidade, é muito concorrido, tem gente do mundo inteiro, e você vai ter muita dificuldade com isso, e se você pudesse, você devia estar olhando isso já antes.
E a minha oração era: Senhor, eu não tenho condição de olhar isso antes. Mas o Senhor me emprestou uma casa aqui, a casa pertence ao Senhor, está emprestada, agora o Senhor vai emprestar para outra pessoa e eu só preciso de uma casa lá, Senhor. Eu preciso de uma casa com espaço porque nós vamos servir as pessoas ali e é isso. E nós chegamos lá e a única casa que apareceu era essa casa, exatamente do jeito que nós estávamos orando para que fosse. E eu preciso testemunhar para vocês, irmãos, é o conceito de: Senhor, precisamos de uma casa emprestada. O Senhor nos emprestou uma casa lá e essa casa está sendo uma bênção. Será que a gente passa para o segundo? Bom, passada essa fase 1 de chegar e ter a casa, ali é aquela parte de baixo ali do lado direito, eu vou falar um pouquinho sobre ela só para vocês olharem, mas ali tem calor, tem frio também, né? A minha esposa está lá comigo no inverno, foi começo desse ano, estava gostoso, dá para fazer boneco de neve, mas agora está do jeito que está ali embaixo, ó. Essa é a minha esposa e os 3 filhos. E a pergunta: Senhor, e agora, como a gente serve? E aí o Senhor abriu muitas oportunidades para nós nos relacionarmos com pessoas lá, de todos os tipos, inclusive brasileiros, que são os que Deus tem mandado ultimamente. O nosso plano não era inicialmente esse, porque nós não conhecíamos o pessoal, mas Deus foi mandando, e é interessante observar que, quando estávamos aqui, em 2015, eu tive uma oportunidade profissional, a nossa decisão foi não ir. Mas nesse processo, nós discutimos muito sobre quem eram as pessoas ao nosso redor. E aí, lembrando de nomes como o Neandro André, o Roca Estela, o Jorjão e a Irene, que estavam naquela fase chegando, de tanta gente, tantos nomes, John e a Fábio, muitos nomes. E lá não tinham tantos nomes. E hoje tem. Se eu for citar para os irmãos aqui, eu consigo de cabeça, posso ficar uns 10 minutos aqui falando de pessoas com as quais a gente se relaciona, que é a próximo slide, se você puder passar. Próxima foto. Vamos passar mais uma? Essa é a Sara na escola, com os colegas. Então, ali a nossa família tem se conectado de diversas maneiras. Bom, PGM, a gente tem que repensar. Okay, como que eu faço isso aqui nesse contexto? A minha esposa, a Rafaela, ela conseguiu montar um grupo com as mulheres nas casas. Então, essa foto aqui que está do lado de baixo é o grupo dela. São 12 mulheres, elas se reúnem toda semana. Ali em cima também é outro grupo que ela participa. Também tem umas 12. Também se reúnem toda semana. São senhoras que têm mais experiência, como vocês, irmãs aqui, estão passando essa experiência para a nova geração. A gente não pode perder isso. E ali a igreja que a gente está frequentando. E no meu caso, eu tive que pensar numa estratégia diferente. E aí eu convoco os irmãos para repensar a missão. A nossa missão é a mesma, mas como executar a missão? Pode variar. No meu caso, o grupo de homens se reúne na estação central de trem e ônibus da cidade, porque todo mundo vai trabalhar. Na quinta-feira, às 5h30, todo mundo chega, nós vamos para um café, um lugar aberto, e a gente tem um tempo com a palavra de Deus e podemos orar uns pelos outros, que é um escândalo numa sociedade pós-moderna, onde valores absolutos já deixaram de estar na moda. É diferente. Será que você não pode fazer diferente? E o shopping, onde você trabalha? Você está lá trabalhando, está perto do shopping, perto do Walmart, vai almoçar. Poxa, abre a Bíblia, compartilha um texto, ora junto. Não tem nada não precisa aquele formato, né? E Deus tem nos chamado para fazer isso. Tem sido essas são outras famílias, o Silas e a família dele, famílias africanas. Esse aqui é um fundo, e a Yolanda tem 4 filhos. Deus mandou muita gente para nos abençoar. Eu não sou o Paulo, mas Deus me mandou um Silas, que é aquele rapaz ali de cima, para servir junto comigo. Tem sido uma experiência incrível, gente, de aprender novas maneiras de servir ao Senhor, num outro contexto, aplicando o mesmo princípio que nós aprendemos, que os irmãos estão aprendendo aqui também. Deus nos chamou para servir com a vida toda. A vida toda é lá em casa, no trabalho. Ser luz tem que ser luz mesmo, tem que ser uma luz. E é assim que Deus nos chamou. Essa é a escola da Sara, para fechar. Uma preocupação que eu tinha com as crianças, é o meu maior medo, mas a minha maior alegria é vendo essas crianças, e a minha preocupação era de que elas pudessem ser usadas para a glória de Deus. Sara e Johanna têm sido usados para a glória de Deus. Johanna está falando de Jesus na escola, espontaneamente, eu não mandei ela falar. A Sara e a Johanna conhecem gente. Outro dia a Sara conheceu um casal no museu, e eles estavam falando alemão, e ela fala também, e ela estava com a Rafa, ela foi lá, e aí, tudo bem? Você fala alemão e tal? Fez amizade com a família, estamos lá na casa deles. São ateus, os dois. Estou lá orando na mesa deles, na mesa do almoço com eles. E aí? Será que tem alguma coisa que é difícil para Deus? Então a lição, talvez a moral da história é: a nossa vida pertence a Deus. A pergunta que eu e você temos que fazer é: Senhor, como o Senhor quer usar a minha vida hoje? De quais maneiras? Isso inclui a igreja, mas não está limitado. Amém. Obrigado, Gabriel.
como o Senhor quer usar a sua vida hoje. Será que você está disposto? Será que você está abrindo o teu coração para aquilo que Deus quer fazer? Quando você olha lá para o teu contexto, será que é difícil? Lá no seu trabalho, não tem nenhum cristão? No meio da sua família, nos ambientes que você está convivendo? Está difícil. Será que lá na Suécia foi fácil? Estamos falando de um país de primeiro mundo, pós-modernidade, frieza, não total, porque Deus tem sempre alguns em qualquer contexto, mas uma frieza bastante grande. Mas o coração, a disposição, a vontade de fazer, isso faz toda a diferença. Esse desafio não é só para você, é o meu desafio também. É o nosso desafio, mas nós não podemos perder de vista a nossa missão, o nosso propósito de vida. E quando eu penso na minha história, eu queria que você pensasse na sua história. Você foi com facilidade para Jesus? Você entregou a sua vida assim? Alguém falou e você já se entregou para o Senhor? Talvez alguns sim, mas a grande maioria talvez tenha dado um pouco mais de trabalho. Eu levei 6 anos. O meu irmão mais velho converteu, conheceu a Jesus e compartilhou comigo por muitas e muitas oportunidades. E eu olhava para aquilo que Deus estava fazendo na vida dele e dizia, olha, que bacana, você precisava disso. Eu era mais religioso do que ele. Então, claro que é fácil você se investir na sua religiosidade e olhar para o outro e dizer, não, ele precisava, mas eu estou bem, eu não preciso. Durante 6 anos, ele permaneceu ali fiel, falando do amor de Deus, compartilhando as experiências daquilo que Deus está fazendo na vida dele. Até que um dia eu entendi, e até que um dia eu me rendi, e eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Às vezes eu falo para algumas pessoas e eu percebo uma resistência também. Talvez você enfrente isso também. Compartilhe do amor de Deus com algumas pessoas e você perceba a resistência delas. Mas será que nós temos o direito de abandonar essas pessoas? Simplesmente porque ela, em algum momento, ela resistiu àquilo que você estava compartilhando com ela? Pensa um pouquinho na sua caminhada, na sua história. Às vezes eu penso que nós temos um desejo sincero de ganhar pessoas para Jesus. Mas nós não somos determinados nesse desejo de ganhar pessoas para Jesus. Na primeira resistência, na primeira barreira que nós enfrentamos, não, mas eu vou só orar por ela. É importante, nós devemos permanecer em oração pelas pessoas. Mas eu preciso ser um testemunho vivo da palavra de Deus. Eu preciso abrir a minha boca e falar do amor de Deus. Em João, capítulo 3, versos 17 e 18. João, capítulo 3, 17 e 18. Diz o seguinte, pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê, não é condenado. Quem nele crê, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Palavra de Deus. Palavra de Deus, séria, desafiadora. Porque quando eu penso naqueles amados, amigos, pessoas do meu convívio, mas que não creem em Jesus, a palavra está dando já o veredito. Aquele que não crê, já está condenado. Você percebe quando você olha para as pessoas que estão próximas a você? Amigos, às vezes de convívio, aquela pessoa que vai regularmente na sua casa. Aquele parente que você se relaciona, que você ama, mas que um dia criou uma barreira para o Evangelho e você nunca mais falou com ele. Agora você precisa perceber para onde ele está indo.
se você não acordar, ou quando você acordar, ele pode ser tarde. Porque se ele não crê no Senhor Jesus, ele já está condenado. Meus queridos, nós fomos alcançados e temos uma missão. Anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anunciar as grandezas de Deus, anunciar, falar, testemunhar, abrir os nossos lábios e contar aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou experimentando. Porque Deus um dia me alcançou e transformou a minha vida. É interessante olhar como o apóstolo Pedro nos desafia. Ele nos lembra de onde saímos. No verso 10 ali do capítulo 2. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Você sabe de onde você vem? Você sabe de onde você vem, aonde você estava, onde você vivia, os ambientes que você frequentava, os relacionamentos que você tinha, antes de conhecer a Jesus? Quando eu penso de onde eu vim, de onde eu saí, eu sou muito grato a Deus. Deus foi muito, muito misericordioso para comigo e com a minha família, porque um dia Ele me resgatou. E certamente isso é com você também. Mas a gente vive o Evangelho, é tão gostoso, é tão bom saber que nós vamos morar com Jesus, é muito bom saber que aqui nós podemos recorrer a Ele quando a coisa está difícil, podemos orar, podemos clamar e Ele nos atende, Ele nos responde. Mas a gente também vive meio acomodado. É muito bom caminhar com Jesus. É muito bom olhar para esse mundo e ver que o mundo está um caos, mas que nós temos a paz que excede todo o entendimento, porque fomos alcançados. Mas é só isso? Nós precisamos olhar para a palavra e saber, nós saímos desse lugar. Efésios 2, de 1 a 5 diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Você olhou para esse contexto? Talvez alguns, como eu, como um religioso, possa dizer, mas não era tão mal assim. Não matava, não roubava. Se a gente fizer não colocar uma lupa, até parece que passa. Mas se você olhar e pensar um pouquinho na sua história, na sua vida, você vai ver que você era bem ruinzinho, né? Eu era bem ruinzinho. Então, quando a gente olha e diz assim, Deus foi gracioso, foi misericordioso e me alcançou. E hoje eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso ficar sentado e só desfrutando. Eu preciso que o Senhor haja na minha vida. Amém? Porque nós somos embaixadores da graça. Nós fomos alcançados pela graça. Não é porque era bom, melhor que outros, não. Fomos alcançados, salvos pela graça. 2 Coríntios, capítulo 5, 17 ao 20 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram novas, coisas novas. Ou seja, no verso 19, que Deus em Cristo está reconciliando consigo o mundo, não está levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Observa isso. Nos confiou a mensagem da reconciliação. Fomos reconciliados.
Hoje temos vida em Cristo. Agora nós temos uma mensagem que o mundo aí fora precisa ouvir. A mensagem da reconciliação com Deus. Amém? Nós somos esses agentes da graça. Fomos chamados para fazer esta obra. Chamados para viver um novo mandamento. Abra lá sua Bíblia no livro de João, capítulo 13, no 34 e 35. Livro de João, capítulo 13, verso 34 e 35. E aqui tem uma mensagem tremenda de Deus. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros. E através desse exercício de amar uns aos outros, as pessoas vão olhar para nós e vão perceber que há algo diferente em nós. Vão perceber que a graça de Deus está sobre nós. E nós vamos poder falar desse amor. Vamos poder compartilhar aquilo que Deus está fazendo em nós e quer fazer através de nós. O que significa esse novo mandamento do Senhor para nós, para você e para mim? É uma proposta de Cristo muito desafiadora. Um alvo a ser alcançado, então eu tenho que focar nele. É um estilo de vida. O exercício do amor é um estilo de vida. Nós temos que viver de uma maneira diferente, exalando esse bom perfume de Cristo. É uma ordem de Jesus, é uma ordenança de Jesus. A prática de vida de cada discípulo, para a glória dele, deve ser a prática de vida de cada discípulo de Jesus. Amar, amar, amar. Amar como Ele nos amou. Ele nos amou. Deu a sua vida naquela cruz. Derramou o seu sangue por amor a você e a mim. E por amor daquelas pessoas que estão próximas de nós. Nós não podemos esquecer esse detalhe. Aquelas pessoas que nos rodeiam, aquelas pessoas que convivem conosco, também são alvos desse amor. E o instrumento sou eu e você, para que elas também venham provar desse amor. Querido, um pequeno grupo nos dá muitas oportunidades. Quando nós nos reunimos, ali nós nos fortalecemos. Ali nós oramos uns pelos outros. Ali nós temos a oportunidade de convidar esses amigos, as pessoas que convivem conosco. É um canal de Deus, eu não tenho dúvida disso, para que a igreja de Cristo se movimente. Nos ajuda muito. Ali nós nos alegramos, ali nós choramos, ali nós compartilhamos vida. Ali nós dividimos as nossas cargas. Ali nós nos fortalecemos. Um pequeno grupo é um local de oportunidades, do exercício dos dons e talentos, aquilo que nós recebemos de Deus. Ali no pequeno grupo nós podemos compartilhar e deixar que os outros vejam aquilo que Deus tem feito. É um local de consolo, onde eu sou consolado, mas também posso consolar. Onde nós somos edificados. Nós sempre pensamos, quando falamos do pequeno grupo, no pastoreio mútuo, cuidado uns dos outros. Cuidado uns dos outros. Ali nós oramos, ali nós realmente nos preocupamos com os outros. Mas não é só isso. Ali nós também entendemos que nós temos a missão. Ide e fazei discípulos. Por isso nós precisamos ser discípulos verdadeiros para que possamos formar novos discípulos para Jesus. Ali nos pequenos grupos nós nos relacionamos, nós agregamos pessoas, nós intercedemos, nós zelamos, nós ensinamos o Evangelho, nós solicitamos contas e prestamos conta. Vivemos realmente uma vida de compromisso. Mas eu queria, no terceiro ponto, chamar a tua atenção para um texto. Está lá no livro de Mateus, capítulo 9, versos 36 e 38.
E eu intitulei esse ponto como chamados para ter compaixão. Chamados para ter compaixão. No verso 36 diz o seguinte: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Os trabalhadores são poucos. Peça ao Senhor que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus, ao ver as multidões, teve compaixão delas. Você tem compaixão das pessoas? Você é uma pessoa que tem compaixão no seu coração? E aqui nós não estamos falando somente de ter compaixão daquele pobre, necessitado, aquele que precisa do alimento, que precisa da roupa. Falando de ter compaixão daquelas pessoas que convivem conosco. Aquelas pessoas que não têm Jesus na sua vida. Você percebe a diferença? Porque ele também é pobre e miserável. Porque se ele morrer hoje, ele vai para o inferno. Você sabia disso? Desses nós precisamos ter compaixão. E agir realmente como servos de Deus. Compaixão desperta a vontade de ajudar o próximo, superar essas dificuldades, consolar, dando suporte emocional. Significa um sentimento comum, uma união de sentimentos. Olhar para a pessoa e perceber, ela precisa de Jesus. E o que eu vou fazer com isso? E o que eu vou fazer com essa pessoa que não tem Jesus e que precisa de Jesus? Você precisa ser agente da graça. No verso 37, Jesus disse, então disse aos seus discípulos: você se considera um discípulo de Jesus? Amém? Estou vendo aqui muitos discípulos de Jesus. É isso? Se somos discípulos, é com Ele é com você que Ele está falando. Ele está falando conosco. A colheita é grande. A colheita é grande. O que nós vamos fazer com ela? Compaixão. Compaixão do seu vizinho que não conhece a Jesus. Do seu amigo de trabalho. Do seu parente. Aqueles que não conhecem a Jesus precisam que você exerça compaixão. Que você olhe para eles como Jesus olhou para aquelas multidões. Disse, estão como ovelhas sem pastor. Essas pessoas que você ama, talvez estejamos falando aqui de um pai, de uma mãe. Você se converteu, mas os seus pais não. Talvez de um tio, de uma pessoa querida, de uma pessoa que você ama e que está próxima a você, mas que um dia levantou uma resistência com relação à sua conversão. E talvez a partir daquele momento você travou, não conseguiu mais falar do amor de Deus para essa pessoa. Será que temos o direito de desistir de alguém? Será que temos o direito de desistir de uma pessoa amada? Onde está a nossa compaixão? Elas estão como ovelhas sem pastor. E sabe o que vai ser mais triste? Se essa pessoa partir desta vida sem conhecer Jesus. E você teve N oportunidades, mas você foi politicamente correto, você não quis ultrapassar os limites, mas é uma pessoa que você ama. Mas você, não, se ela não quer saber de Jesus, tudo bem. Eu vou só orar por ela. Mas se ela partir desta vida sem Jesus, ela já está condenada. E o que você vai fazer com essa culpa? Com esse sentimento de que você teve as oportunidades,
mas não se deixou usar por Deus. Mas às vezes a gente pensa, não, mas eu não tenho condições de fazer. E eu queria ler um texto com você que está em Atos 1:8. E diz o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Você foi batizado? Você aceitou a Jesus? O Espírito Santo desceu sobre a sua vida. Você já tem o Espírito Santo de Deus. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. O poder do Espírito Santo que age em nós tem um propósito específico. É para testemunharmos desse amor. Para falarmos desse amor. Nós recebemos o poder. Precisamos deixar que Ele nos use. Testemunhar do amor de Jesus por nós. Dessa obra maravilhosa que Ele já fez em mim e em você. Ele quer usar a sua vida. Não é na sua força, não é na sua capacidade natural, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus, que age em nós, quando nós permitimos. Muitas vezes nós impedimos o agir de Deus, nós impedimos a ação do Espírito Santo. Nós bloqueamos, pelos nossos medos, pelos nossos temores. Nós não permitimos que Ele faça a sua obra. Misericórdia. Misericórdia. Use-nos, Senhor. Para nós fecharmos esse tempo, queria que nós pensássemos nesse relacionamento. Eu queria que você pensasse nos teus relacionamentos. As pessoas com as quais você convive, as pessoas com as quais você trabalha, aqueles parentes, aqueles amigos que você ama, mas que ainda não conhecem a Jesus. A primeira coisa é desenvolver relacionamento com as pessoas. É demonstrar o amor de Deus por essas pessoas. Toda semana eu tenho a oportunidade de estar em um PGM, e aí ali eu tenho a oportunidade de ver o agir de Deus. Você sabia que o Senhor está curando ainda hoje? Amém? Deus está curando, Deus está sarando, Deus está salvando, Deus está cuidando do seu povo, está agindo no meio do seu povo. Ver esse movimento no meio de um PGM, orações respondidas, vidas sendo restauradas, casamentos sendo restaurados, é ver o poder de Deus impactando pessoas. O poder de Deus está impactando pessoas. Nosso Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. Por isso estamos alegres. Amém? Queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Queria que você pensasse na sua vida, na sua história. Olhando para essa palavra, aquilo que Deus falou ao seu coração. O Senhor está chamando o seu povo para uma grande obra. Está chamando para anunciar as grandes coisas. Está chamando para viver o novo mandamento, amar uns aos outros. Está chamando para ter compaixão das pessoas que nos cercam. Você tem vivido com compaixão das pessoas que estão próximas a você? Você tem sido um agente de Deus na vida das pessoas que estão próximas a você? Você é uma pessoa que demonstra a esperança? Porque você tem a Deus. Se você tem a Deus, você tem a esperança. Se você tem Jesus, você tem a esperança. Você demonstra essa esperança para as pessoas que estão próximas a você? Quero que você ore agora. Fala com Deus. Fala com Deus. O que o Senhor quer fazer na sua vida? Como Deus quer te usar? Será que você tem impedido o agir do Espírito na sua vida? Será que em alguns momentos você tem bloqueado esse derramar do Espírito através da sua vida, na vida de outras pessoas? Nós devemos ser canal para que a bênção passe,
para que o Senhor use as nossas vidas, não um impedimento, mas para ser canal nós precisamos estar em sintonia com Ele, precisamos estar sensível à sua voz, para que Ele nos use. Deus está chamando o seu povo nessa manhã para um compromisso, de ir e fazer discípulos.